Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Investindo com Lucas. E nesse vídeo a gente dá início a uma nova playlist aqui do canal, a playlist Indicadores Fundamentalistas. Mas afinal, o que são indicadores fundamentalistas? Sempre que a gente pensa em investir em ações, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país do mundo, existem indicadores que vão dar uma base de como está performando aquele investimento com relação à saúde daquela empresa. Os indicadores fundamentalistas são diferentes dos indicadores técnicos. Os indicadores técnicos levam em consideração cotação, preço na bolsa, ponto mínimo, ponto máximo de cotação, enquanto os indicadores fundamentalistas, eles vão dar muito mais um raio-x da empresa, como que está a saúde de fato daquela empresa. E a gente tem vários números para mostrar isso pra gente, né? Indicadores fundamentalistas como patrimônio líquido, receita líquida, lucro líquido, margem, ROI, dívida, caixa, dívida líquida sobre EBITDA, fluxo de caixa operacional, CAPEX, FCF, FCL CAPEX, proventos, payout, todos esses são indicadores fundamentalistas e a gente deve levá-los em consideração na nossa análise. Um ponto que você tem que ficar muito atento é que os indicadores fundamentalistas, eles não devem ser analisados individualmente. Eles indicam as coisas, eles não são um veredito para o que de fato a gente está analisando. Você nunca pode pegar um indicador isolado e analisar uma empresa com base naquele único indicador. A gente tem que olhar um conjunto deles e justamente os 5 primeiros episódios vão ser para a gente analisar os 5 indicadores fundamentalistas que eu mais gosto, começando aqui nesse episódio com a receita líquida. E eu vou mostrar tudo aqui sobre a receita líquida para você, mas antes eu peço encarecidamente que você deixe aquele like, se inscreve no canal se você é novo por aqui e bora para nossa vinheta. Bom, galera, continuando aqui, vamos lá, vamos entender o que é de fato a receita líquida. Quando a gente fala de ações, por trás das ações, quando a gente digita aqui no Google, por exemplo, a APL, quando eu pego aqui a APL, significa que são ações da Apple. A Apple aí que vende iPhone, iPad, MacBook, uma cacetada de dispositivos eletrônicos. A Apple, por si só, quando você vai lá e compra uma ação, você não está simplesmente comprando um códigozinho que flutua em bolsa. Você está comprando uma parte societária de uma empresa. E você tem que saber como que essa empresa entrega os resultados dela. Afinal, a Apple vai entregar cada vez mais resultados conforme ela vende mais produtos. iPhone, iPad, MacBook, AirPods Pro, tem uma cacetada de produtos que ela vende. Quanto mais ela vende, maior é a chance dessa empresa realmente crescer no longo prazo. E a cotação dessa empresa na bolsa, que hoje custa 123 dólares, as chances são muito maiores se você fizer uma análise fundamentalista dessa empresa e ver o histórico de resultados que ela entrega de fato. E justamente aí que entra o nosso primeiro indicador fundamentalista, que é justamente a receita líquida. Mas, Lucão, afinal, o que é a receita líquida? Bom, bora abrir um bloquinho de notas aqui pra gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. O que é a receita líquida? A Apple, ela tem que vender lá os iPhones, por exemplo. Vamos pegar só o exemplo do iPhone. Quanto custa um iPhone hoje? Não sei. Vamos pegar aqui, ó. iPhone 12 Pro. Tá custando cerca aí de 8 mil reais um iPhone Pro 256, que é exatamente esse modelo do meu, tá bom? Então, quando a gente fala de receita, a receita é o quanto de dinheiro entra para a empresa em vendas. O iPhone Pro, hoje, ele custa 8 mil reais, vai arredondando aí. Se a gente pegar 8 mil reais é a receita dessa empresa aqui. E essa empresa, ela vai vender um volume X de iPhones. Vamos falar que ela vende, por exemplo, 100 iPhones no ano. Lógico que não é só isso, mas vamos supor que é isso. Ela vende 100 iPhones por ano. Então a receita dessa empresa vai ser justamente 100 iPhones multiplicados por 8 mil reais. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar cerca aí de 800 mil reais, né? Então, receita da empresa, 800 mil reais. Porém, essa aqui é a receita bruta. A gente quer de fato a receita líquida. E como que a gente chega na receita líquida? Bom, para a gente chegar na receita líquida, a gente tem que tirar basicamente 2 custos que a empresa tem. O primeiro deles é justamente as devoluções, né? Tem devoluções, acontecem devoluções de iPhones, às vezes as pessoas compram, dá problema e tal, e as pessoas devolvem, sei lá, qualquer tipo de coisa nesse sentido. E a gente tem que tirar também justamente aí os impostos. Olha só que interessante. Tirando as devoluções, né? Porque não é porque a gente vendeu 100 iPhones que de fato a gente vendeu, porque pode ter devoluções. Então a gente vai tirar as devoluções e a gente vai tirar os impostos aqui, né? O imposto já incide direto no preço do produto, né? Não tem como a empresa fugir. Então ela vai pagar devoluções e impostos. Aí de fato a gente vai chegar na nossa receita líquida. Vamos supor que a empresa paga de imposto aí um valor X de imposto e tiver algumas devoluções aí ao longo do ano. Vamos supor que sobra para a empresa de fato um valor de receita líquida aí de 700 mil
R$200.000, por exemplo, no ano. Aqui eu estou fazendo exemplo com a Apple, não necessariamente são esses valores reais, não são, né? A gente vai ver depois aqui os indicadores de receita da Apple. Mas por que é importante a gente analisar como primeiro ponto a receita líquida da empresa? Porque a receita líquida vai mostrar quanto de fato a empresa está vendendo ao longo dos anos. Essas vendas estão crescentes ao longo dos anos ou elas estão reduzindo ao longo dos anos? Por isso que é importante a gente nunca olhar ele isoladamente. A gente vai olhar ele ao longo de um período e não só analisar a receita líquida, a gente vai analisar também outros indicadores. Mas para a gente analisar a receita líquida é muito importante, principalmente se você quer investir em ações, que você invista em empresas que aumentem as vendas ao longo do ano. E como que a gente olha isso? Num site como o fundamentei.com, por exemplo. Tem uma cacetada de sites que você pode fazer essa análise aqui. Tem o fundamentei.com, tem o Trademap, tem o Pense Rico do Vicente Guimarães. O que eu mais gosto é justamente o fundamentei.com, porque ele já consolida informações que eu mais gosto aqui. Então, se a gente pega a receita líquida e põe o mouse aqui, ó, olha só, vendas de produtos ou serviços, né? Toda empresa, para ter o lucro dela, a Apple, por exemplo, ela vende aí os serviços de nuvem do iCloud para você guardar dados, ela vende o iPhone, né? Toda empresa, a receita de uma empresa, ela sempre vai ser baseada na venda de um produto ou na venda de um serviço. Então, para analisar isso na prática, a gente vem aqui na tela do Fundamentei, isso aqui você pode fazer pelo seu celular também, sem problema nenhum. E eu gosto de analisar os últimos 5 anos de resultado da empresa, tá? Aqui eu estou analisando a empresa VEG, tá bom? Porque se eu analisar uma empresa americana, vai aparecer os dados em inglês aqui, mas é a mesma análise para a empresa americana. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, os últimos 5 anos de resultado da VEG, ó, desde 2015, né, até 2020, é um resultado consolidado muito bom para a gente começar a analisar. Vamos lá, vamos olhar como que está a receita líquida da VEG nos últimos 5 anos. A VEG, se você não sabe, é uma empresa aí focada em maquinário elétrico. A gente pode até dar um breve overview aqui. É uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente com soluções de máquinas elétricas, automação. Enfim, eles fazem uma cacetada de produtos e eles vendem esses produtos, não é mesmo? E se a gente pega aqui, ó, a receita líquida, olha só, esse número aqui, ele está em milhões, né? Então, na verdade, aqui são 9,7 bilhões de reais, 9,3 bilhões, 9,5 bilhões, 11 bilhões, quase 12, 13,3 bilhões de reais em vendas e 17,47 bilhões de reais em venda. Então, é uma grana pesada. O que a gente tem que olhar nisso aqui? Como que a gente analisa a receita líquida? É muito interessante que, se você quiser investir numa empresa, que ela venda cada vez mais produtos, que ela venda cada vez mais serviços ao longo dos anos. E é justamente o que aconteceu com a VEG. A gente pega aqui, ó, desde 2015, veio meio estável aqui o número de vendas até 2017, porém desde 2018 ela vem aumentando o volume de vendas de forma realmente considerável. Se a gente for fazer um CAGR, que é o CAGR, que é basicamente o crescimento anual composto, não tô decorar tanto isso aqui, mas basicamente para a gente fazer um CAGR disso aqui, ó, a gente pode simplesmente pegar o valor final dessa receita, 17,47, divide pelo valor inicial, que era 9,76, deu justamente um crescimento de 78% na receita ao longo dos últimos 5 anos. A gente faz aqui uma exponencial reversa, 1 dividido por 5, elevado a 1 dividido por 5, menos 1 vezes 100, dá uma média aí de crescimento de receita de 12,3% ao ano, o que é realmente interessante quando a gente fala de volume de receita. Imagina a sua empresa vendendo todo ano 10% a mais, no ano você fatura 100 mil, no outro 112 mil, no outro 130 mil, e você vê esses números crescentes e exponenciais. E isso que é muito interessante da gente ver numa empresa. Não é que eu peguei uma empresa boa, como a VEG, a gente pode pegar uma empresa ruim, por exemplo, como a Oi. Vamos ver aqui, ó, se está realmente entregando resultado ao longo dos anos. Olha só, desde 2015 as receitas vêm caindo praticamente, né? Então, desse ponto, se você quer realmente ter uma empresa que satisfaz uma análise fundamentalista para você ter tranquilidade na sua vida, lembrando, não é porque uma empresa não satisfaz uma análise fundamentalista que necessariamente ela é uma empresa ruim. Existem as exceções, mas a exceção não é o padrão de acontecer. A gente tem que analisar com base no que realmente funciona. Se você põe seu dinheiro aqui numa empresa que está entregando receitas decrescentes, ou seja, cada ano que passa ela está vendendo menos, é uma situação realmente preocupante. Aqui eu estou falando sobre algumas boas empresas, algumas empresas que na minha visão são ruins, nenhuma delas é recomendação de compra ou venda. Mas se a gente pega aqui também para olhar uma empresa como a Apple, né, pegando os dados dela agora, ó, no caso aqui vai aparecer em inglês, ó, mas é justamente aqui revenue, que é receita, que é aqui, ó, entrada de produtos e serviços, né, o dinheiro de vendas aí de produtos e serviços. Se a gente pega desde 2015, olha só, 2015 para 2016 deu uma queda, 2017 foi estável, 2018 cresceu, manteve 2019, 2020 cresceu, e para 2021 já está crescendo bem, ó. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, a gente está com um CAGR, né, um crescimento anual composto aí, seria 294,13 dividido pelo inicial,
que é 215,6, daria um crescimento médio de 36% ao longo dos últimos 5 anos. Se a gente fizer aqui uma regressão, vai dar justamente aí cerca de 6,4% ao ano de crescimento. Aí você pode falar, Lucão, mas a da VEG está melhor. Só que olha o tamanho da Apple. A Apple vale em bolsa hoje cerca de 2,1 trilhões de dólares, enquanto a VEG está avaliada em mais ou menos 156 bilhões de reais, né? Então é muita diferença. A Apple tem um PIB maior que o Brasil e ela consegue ainda assim, mesmo tendo o tamanho que ela tem, entregar um resultado de receita absurdo. E é isso que a gente espera de uma empresa. E a gente espera que a empresa sempre venda mais produtos, seja na parte de celulares, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, eletrônicos aqui, dispositivos de computador, seja na parte de livros, de alimento, de saneamento, de bancos, qualquer tipo de setor que você está analisando, varejo, comércio, é interessante que a empresa entregue cada vez mais volumes de vendas, porque é isso que de fato vai colocar dinheiro no bolso da empresa. Bom, então aqui termina o nosso primeiro indicador fundamentalista da nossa playlist de indicadores. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo se você já tiver assistido depois de um tempo que eu lancei essa playlist, então você vai ter acesso à playlist completa de indicadores. E os próximos 4 vídeos vão ser os indicadores que eu considero os mais importantes, juntamente com a receita líquida, para você fazer uma boa análise fundamentalista dos seus investimentos em ações. Seja Brasil, seja Estados Unidos. E lembrando, esse indicador que eu usei aqui de receita líquida, você nunca vai usar ele isoladamente. A gente vai ver muitos outros indicadores que têm que ser usados em conjunto para de fato você consolidar que aquele investimento é um bom investimento. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos para os próximos dias. Eu vou soltar em sequência essa playlist aqui. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, manda para algum amigo seu aí que está começando os investimentos em bolsa. E é isso, Lucas aqui. Aquele abraço, falou, até e bora ficar milionário.